No capítulo 237 de Grapperback, o título levado foi Os Gênios, e um desses nos era mostrado logo de cara. Tomando um Wild Turkey, Hanayama apreciava a bebida como de costume, mas dessa vez ele assoprava pra cima. O uísque caía sobre seu corpo e o narrador exclamava: Kaoru Hanayama, 19 anos, 1,90m, 166 quilos. A aura do Yakuza saía e a cena cortava para a arena. Lá um rolo de papel era estendido e em seguida 3 karatecas apareciam, jogando água pelo ambiente. Obviamente ninguém entendia nada, exceto Katou, que já esperava o que viria. Nos era mostrado Katsumi aparecendo e o apresentador dizia: Katsumi Orochi está aqui. Ele é o homem que está exclamando para toda a história do karatê que ele é a arma mais letal no mundo da modalidade. Em pouco tempo, ele já recebeu uma lista infindável de títulos e apelidos, tudo em prol da sua força. Ele está prestes a enfrentar um inimigo poderoso, mas a sua cara não demonstra preocupação. Ele anda pelo papel molhado e é óbvio, o fino papel japonês não vai suportar seu peso de 116 quilos e vai acabar rasgando. Só que na ala dos lutadores, Hetsukayo percebia, o papel não havia se rasgado. Ele sorria e dizia: olha só, então tem um japonês que pode fazer isso. Katsumi entrava em guarda e o apresentador dizia: ele toma sua posição numa demonstração que nunca vimos nesse estádio. Nessa hora, Katsumi saltava e saía fazendo uma série de movimentos, do início até o final do papel. As pessoas se chocavam e percebiam, o papel de fato não havia se rasgado. Era como se Katsumi tivesse deslizado. Andar sobre um papel já é difícil, mas ao molhá-lo, o material vai se desfarelar facilmente. Então, quanta leveza nos movimentos era necessário para tornar isso possível? Baki olhava surpreso e Katou dizia: a força de rotação nos chutes dele eram enormes, a velocidade era insana, e ele moveu seu corpo além dos 100 kg em todos os movimentos. Katsumi finalizava saltando e terminava com um Seiken poderoso. Só que nessa hora, nos era mostrado onde ele havia parado, próximo do corpo do Yakuza mais forte. O apresentador dizia ao perceber: é Hanayama, o mestre da briga mais forte, Kaoru Hanayama, se faz presente. O clima já pesou na arena, eles se encaram. Presenciaremos ao vivo uma disputa de primeira categoria. Hetsukayo se animava ao ver aqueles dois e o apresentador continuava: o mestre da briga versus o mestre do karatê. Técnicas de briga versus técnica mortal. Violência versus poder marcial. Existem enormes expectativas nesse combate. Nessa hora, o narrador exclamava: Kaoru Hanayama, brigão, 1,90m, 166 quilos. Katsumi Orochi, karatê do Shinshinkai, 1,86m, 116 quilos. A torcida se dividia, um lado pedia para Hanayama mostrar o poder das ruas, já outros pediam justiça contra os criminosos. Hanayama encarava sério e Katsumi estava animado. Nos era mostrado Shiba Shiharu vendo a luta no telão e ele dizia para um capanga: Suzumoto, você sabe por que eu brigo? Seu capanga ficava confuso e Shiba continuava: eu poderia muito bem fazer karatê, boxe ou até mesmo aprender jiu-jitsu com os Gracie. Existem inúmeras maneiras de se tornar mais forte para uma briga, mas eu não faço isso de propósito. Não uso técnica e me jogo completamente nas brigas intencionalmente. Você entende por que, Suzumoto? Seu capanga respondia desconcertado: bom, deixa eu ver, senhor. Você faz isso porque é coisa que um homem deve fazer, né? Ou é algo mais ou menos assim? Shiba enfiava o pé na cara dele, o chamando de retardado, olhava pro telão e divagava: tudo que faço é porque eu queria ser assim. Se você ver como esse cara vive, vai se surpreender. Qualquer técnica de luta soa feminino para Kaoru Hanayama. A cena voltava para a arena e Katsumi alertava: Yakuza, te ensinarei tudo sobre a força marcial. Cada um ia pro seu canto, a torcida vibrava, soltava pisões por toda a arena e o monge pegava o taco. Em seguida, soava o tambor. Katsumi olhava, só que ao perceber, tinha um monstro em cima de si. Ele se fechava e um golpe atravessava sua guarda. Era um chute de Hanayama, que lançava Katsumi para longe. A torcida, Shiba, Baki e Katou se chocavam, pois Hanayama acabava de fazer um flip kick, uma voadora. Até Doppo se impressionava com aquilo, e o apresentador dizia: mesmo pesando mais de 160 kg, Hanayama deu uma voadora.
Com todo o seu peso do corpo, ele chutou sem dó. O brigão é realmente incrível, ou melhor, Kaoru Hanayama é incrível. Nesse momento, ele encara seu oponente se levantando como se garantisse a vitória. A torcida gritava para Hanayama finalizar e Katsumi olhava. Em seguida, jogava seu corpo para trás, encostava na mureta e o apresentador dizia: "O que está havendo? Hanayama não se move, ele precisa finalizar o trabalho." Mas é como se ele quisesse esperar seu oponente se levantar do golpe surpresa. Esse é todo o seu apreço por uma briga de verdade. Nessa hora, Katsumi esboçava um sorriso e em seguida gargalhava. A torcida olhava confusa e o karateka se levantava dizendo: "Que coisa horrível se preocupar com aparências numa hora dessa. O Budô, o caminho marcial, é muito mais nojento que seu cavalheirismo, Yakuza. De qualquer forma, você acaba de perder o que teria sido sua melhor e última chance." A torcida vibrava ao escutar aquelas palavras, mas Hanayama mantinha sua serenidade. Baki olhava aquilo e pensava: "O Hanayama ficou ainda mais forte. Ele está muito mais forte do que a época que lutou comigo." Katsumi se lembrava do momento em que golpeou Hanayama nos bastidores e ele dizia: "Muito bem, vamos continuar o que começamos na sala de espera." O karateka se posicionava e pensava: "Monstro maldito. Nunca imaginei que iria ver esse monstro que pesa além de 160 quilos usando uma voadora. Como pude subestimar um cara desses que tem tanto talento pra luta? Seu título de brigão mais forte do Japão não é à toa. Ele não está nesse mundo para ficar se mostrando." Nessa hora, Hanayama jogava seu corpo para trás, sua aura exalava e Katsumi se questionava: "Ei, o que ele tá pensando? Eu sei que Hanayama não é o tipo de cara que planeja fazer truques, então ele realmente vai lançar um soco dessa posição? Eu sei que esse golpe é forte, mas não importa quanto poder tenha por trás disso, não importa o quão forte qualquer golpe seja no mundo, um soco simples desse é óbvio demais. Numa luta sem restrições, onde todos aqui presentes são considerados pináculos de suas modalidades, algo assim nunca funcionaria." Nessa hora, Hanayama lançava aquele swing grosseiro, Katsumi afagava com sua esquerda e bloqueava com a direita. Mas a potência, galera, era tamanha que o bloqueio era completamente varado. Katsumi voava para longe sangrando, batia contra a mureta e Baki já esperava o que iria vir, pois ele já havia recebido aquela combinação. Depois de um soco poderoso, Hanayama sempre encurtava jogando seu braço direito para trás e batendo com força total. Mas naquela hora, Katsumi fechava seu cotovelo e joelho bem no pulso do Yakuza. Kato via aquilo e dizia: "Caramba, é um bloqueio de pinças. Ele conseguiu realizar isso mesmo tomando tanto dano." Só que nessa hora, galera, Katsumi gelava, pois a pinça não tinha pressão o suficiente para parar um soco de Kaoru Hanayama. O golpe atravessava o bloqueio e explodia no corpo do karateka. Katsumi sentia dor e Doppo olhava sereno enquanto divagava. Essa sua defesa não funcionou. O que fará agora, Katsumi? O karateka caía de joelhos, rolava no chão com muita dor e o apresentador dizia: "Que poder incrível! O soco do Yakuza Hanayama atravessou a defesa do gênio Katsumi Orochi. Com seu poder aterrorizante, ele acerta um tiro de direita contra o corpo de seu oponente. Mesmo com uma técnica avançada para defender, Katsumi foi destruído tragicamente pelo poder colossal da fera Hanayama." Katsumi sofria com o impacto, só que dessa vez, galera, Hanayama não dava mais tempo. Ele o pegava pelo cabelo, o erguia e jogava seu braço para trás. Em seguida, batia no mesmo lugar. Katsumi caía vomitando e Hanayama avançava chutando. Mas mesmo naquele estado, Katsumi jogava seu corpo para trás, se reposicionava e ia saltando para trás enquanto ficava num local seguro e ganhava tempo para se recuperar. Hanayama encarava e o apresentador dizia: "Vocês viram? Ele desviou enquanto vomitava. Não há orgulho para um lutador de elite ao realizar esse tipo de movimento." Só que nessa hora, um soco vindo do nada chegava. Katsumi desviava abraçando o corpo do gigante e o apresentador dizia: "É muito mais adequado que chamemos o que acontece aqui, pessoal, de fuga ao invés de defesa."
Harayama descia com cotoveladas e o apresentador já começava a fazer pouco caso de Katsumi. Alguns da torcida até zombava do karatê. Já Doppo divagava confiante. Katsumi, está tudo bem. Nos era mostrado Katsumi ainda vomitando, sangrando e salivando enquanto recebia aquelas cotoveladas. Mas nessa hora, Harayama se preparava num movimento mais longo. Porém, ao bater, Katsumi achava a brecha para descer com o corpo do Yakuza e lançá-lo num Nippon Zeoi. Mas mesmo assim, Katsumi continuava colapsando com aqueles golpes sofridos. Ele se afastava para evitar ainda mais dano, encostava na mureta e o apresentador dizia: é descarado, ele foge descaradamente. O gênio Katsumi Orochi claramente vira as costas para o monstro Harayama, senhoras e senhores. Katsumi sorria e pensava: é claro, se eu for perder, obviamente irei correr. Não importa como possa parecer, o que move minhas ações é a vontade de vencer. E aqui, galera, um adendo. Nas artes marciais, no mundo da sobrevivência, correr nunca é visto com maus olhos. Se sua vista está em risco, ficar se pagando de machão e honroso é pura besteira. Você vai encontrar diversos mestres ensinando autodefesa e dizendo: se você se encontrar numa situação de vida ou morte, desvantagem e derivados, não tenha vergonha de correr para salvar sua vida. A mensagem que o Itagaki quer passar aqui é justamente essa. Dito isso, vamos continuar. Sem dar tempo para o seu oponente descansar, Harayama se levantava e se aproximava lançando um swing de esquerda. Ao errar o golpe, ele já subia com um gancho de direita, mas Katsumi bloqueava com o pé, se impulsionava para trás e pensava: 10 segundos. Se eu conseguir evitar de receber danos pelos próximos 10 segundos, meu corpo estará pronto para contra-atacar. Katsumi pousava e começava a fazer a contagem mentalmente. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Só que ao chegar no 2, galera, algo numa velocidade assustadora era lançado. Era o soco de Harayama, mas naquela fração do segundo, Katsumi contra-atacava com 2 chutes. Um no corpo e outro no testículo. Em seguida, chutava a garganta, subia com uma joelhada no queixo e pensava: ah, bem no tempo limite. Ele descia com uma cotovelada tremenda na cara do Yakuza e Harayama batia de nuca contra o solo. Sangue saía de sua boca e narinas, a torcida se erguia na hora, surpresa com aquele contra-ataque extremamente veloz, pois em uma fração de segundo tudo havia mudado. O Yakuza soberano agora estava no chão. Katsumi aguardava em cima de Harayama, sorria e o apresentador dizia: Katsumi contra-golpeou. Ele usou o plexo solar de seu oponente para subir nos ombros, chutar com os joelhos e descer com uma cotovelada. É incrível, Kato pensava nessa hora, mas isso é impossível. E o narrador começava a dizer: um golpe subindo através do plexo solar. O autor primordial desse golpe foi um mestre karateka que quis se manter anônimo, porém foi visto como um verdadeiro movimento de ficção científica. Para realizar tal golpe, a prática para seu treinamento deve beirar a insanidade, mas não é impossível. Tal técnica existe. Katsumi nessa hora divagava: agradeço do fundo do meu coração a honra e orgulho que mostraste nessa luta, e também, é claro, a sua natureza de se arriscar numa briga. Agora eu admito que errei ao menosprezá-lo, mas eu venci. Katsumi se posicionava e avançava para finalizar. Só que nessa hora, Harayama fazia um rolamento para trás, saltava e batia. A pressão do golpe ecoava para a torcida e Katsumi continuava desviando das investidas de seu oponente. Até que ao desviar de um golpe de esquerda, ele subia chutando o rosto, mas na mesma hora, Harayama descia um swing. Katsumi desviava e pensava: que bicho monstruoso. Ele desviava de um golpe que raspava no seu rosto e respondia com um seiken no corpo. Em seguida, uma cotovelada na têmpora. Como se não fosse afetado, Harayama subia um gancho na cara na mesma hora. Porém, galera, Harayama é um humano e sua consciência havia sido conturbada. Katsumi aproveitava aquela brecha, jogava seus braços para trás, se posicionava e gritava. Doppo abria um sorriso na hora e, de repente, 4 golpes eram disparados numa fração do segundo. Kato se chocava e pensava: um golpe quadruplo na linha mediana do corpo. Confiante, Katsumi abria o sorriso pensando que havia vencido, mas no mesmo instante, galera, a sua perna era segurada e naquele instante já inchava e explodia. O som de explosão ecoava pela arena e o apresentador falava: esse é o aperto de Harayama. Ele agarra as duas extremidades do membro de um oponente, aperta aumentando a pressão
sanguínea e quando esse sangue não tem mais para onde ir, ele explode um membro de dentro para fora. É uma técnica teoricamente simples, mas algo extremamente poderoso. Dizem que a força de aperto de Hanayama faz pneus velhos serem rasgados facilmente, então imaginem experimentar isso na pele. Katsumi nessa hora percebia algo e via Hanayama caindo de joelhos. O apresentador percebia e continuava dizendo, mas Hanayama também foi gravemente ferido. Ao passar pela técnica secreta do karatê do Shinshinkai, o golpe quadruplo na linha meridiana, é claro que ele ficaria muito ferido. De um lado, a torcida vibrava por Hanayama e do outro por Katsumi. O karateka absorvia aquela divisão da torcida e divagava para si mesmo. Não seja tão arrogante, Katsumi. Você é tão burro. Ele arrancava sua faixa preta, começava a amarrar na sua perna destruída e continuava divagando. Você não tá sendo bom pra bosta nenhuma lutando contra um bandido. E tá escutando? Eles estão te elogiando por isso. Está recebendo elogios. Estão pensando que você é uma arma letal. Mas para, por favor, né, Katsumi? Você é uma piada. Como diabos você é uma arma letal? Ele jogava seu kimono e continuava. Pessoas como você tem em todos os lugares. Mesmo com 21 anos de idade, você é uma criança velha e sem graça. Hanayama começava a se levantar e Katsumi dizia, estava me esperando finalizar? Muito bem, agora eu tô legal. Ele entrava em guarda e continuava divagando. Sim, é isso mesmo. Eu aceito todas essas palavras. Hanayama nessa hora cambaleava e Katsumi aproveitava para avançar. Ao se aproximar, o karateka pensava, eu sou apenas um ordinário. Ao ver aquilo, Doppo pensava, você fará uma luta direta com Hanayama? Baki pensava que aquilo seria o fim e nos era mostrado. Katsumi girando seu corpo e chutando o pescoço do Yakuza. Furioso, o karateka gritava, não me subestime, eu sou a arma mais letal no mundo do karatê. Ele lançava uma sequência de chutes que explodia pelo corpo de Hanayama, subia chutando o queixo e dizia enquanto levava seus dedos ao olho de seu oponente, pessoas como você não têm o meu. Só que interrompendo sua frase, galera, um soco direto de Hanayama explodia no meio da cara do karateka. Katsumi voava pra longe, batia de costas e caía olhando pra cima enquanto pensava. Ei, você vai morrer? É sério que você vai morrer, Katsumi? O apresentador dizia. Ele está no chão. Katsumi não tem mais nada a oferecer nesse momento. A maior obra-prima do karatê moderno não pode alcançar o brigão banhado no talento puro que chega a ser divino. O que deve estar passando dentro da cabeça do gênio do karatê nesse momento? Mesmo sendo um amador, Hanayama fez o gênio karateka sofrer com uma voadora. Mesmo enfrentando todas as habilidades secretas de Katsumi, ele lutou apenas com suas habilidades inatas e chegou até aqui. Nessa hora, Hanayama disparava pra cima de Katsumi, o erguia pelo cabelo e batia no meio da cara. Katsumi era jogado pra longe enquanto pensava, o porquê de não ganhar? Eu meio que entendo isso agora. A torcida via Katsumi girando, sendo jogado de um lado para o outro, e ao parar, outro soco explodia no meio de sua cara. Katsumi girava como se fosse um frisbee e continuava divagando. Ele é alguém que, ao contrário de mim, não tá nem olhando para o amanhã. Katsumi batia na mureta e continuava. Mas eu notei isso tarde demais. Nessa hora, alguém gritava, imposição! Katsumi olhava, galera, e via Katou e Suedo golpeando, e Katou dizia... Mesmo que não fiquemos mais fortes ao realizar esses movimentos, nós continuaremos fazendo os seikens todos os dias. Katsumi via aquela determinação de seus companheiros e pensava, eu posso me tornar mais forte, eu me tornarei mais forte, e assim será. Na mesma hora, Hanayama disparava, mas Katsumi saltava e a motivação havia surtido efeito. Ele contra-golpeava com um chute giratório perfeito. O ataque explodia na cara de Hanayama, que caía de costas, e o karateka dizia, Senhor Hanayama, vamos acabar com isso. Ele se fechava em posição e continuava. Aprendi sobre a minha tolice a duras custas, sobre esconder a força numa luta contra um oponente real como Kaoru Hanayama. Isso não se faz. Eu tinha certeza que o caminho para alguém se tornar forte se encontrava no treinamento constante. Fazendo isso, eu pensava que quem não treinava como eu seria completamente subjugado. Mas o mundo é amplo demais e homens como você existem. Sua masculinidade é tamanha que acredita que aqueles que se esforçam para se tornar forte
soa até como feminino. Sua confiança no conflito nasce do seu orgulho em recusar mesmo que o menor tipo de treinamento. Para você, esses sim são os verdadeiros mais fortes. Katsumi olhava para seus companheiros, entrava em guarda e continuava. A técnica que usarei agora foi dedicada ao meu pai Oroshidopo, mas não seria para usar nele, e sim no inimigo do meu pai. Esta técnica seria guardada para ser aplicada em você. Tá me escutando, Yujiro Hama? O ogro encarava serenamente e Katsumi batia. Um estalo ecoava pelo ambiente e a torcida se chocava. Já o karateka continuava dizendo: tem um ótimo som, não? Baki se chocava e dizia: eu não consegui ver. Katsumi continuava dizendo: esse é o som alto do estalar no ar, também produzido por um mestre usando um chicote. Um som indicando que o objeto ultrapassou a velocidade em si e quebrou a barreira do som. Yujiro e Hitsukayo escutavam sem se impressionar e Katsumi continuava. É um movimento conectado das articulações do dedão do pé que vai pro tornozelo, depois pro joelho, em seguida pro quadril, cintura, ombro, cotovelo e por fim termina no punho. A aceleração simultânea destes 8 pontos resulta no nascimento de um milagre. E aqui, galera, só um adendo. Muita gente acha que o soco mech foi atingido apenas na saga do Piccolo. E não, isso não procede. Já vi uma porrada de gente falando isso, mas não. O ensinamento do Kaku lá na saga do Piccolo era para superar em muito a barreira do som. Dito isso, vamos continuar. Baki pensava ao ver aquilo. É o oposto da técnica do corpo sólido que eu usei no Kureha. Katsumi lançava vários golpes no ar numa velocidade tremenda e ele continuava. Senhor Hanayama, desejo dedicar esse último trabalho a você. O Yakuza encarava, se levantava, jogando seu corpo para trás e Baki se chocava. Em seguida dizia: não, seu idiota, não faça isso. Katsumi também reprovava e Hanayama, como se não ligasse para o amanhã, adentrava para o perigo. Ele batia com força total, totalmente aberto. Quando um golpe tocava a pele de Katsumi, os golpes quebrando a barreira do som explodia no corpo de Hanayama. O Yakuza recuava sangrando e uma sequência explodia contra seu tronco. Hanayama lutava para se manter em pé e Katsumi pensava: caia, Hanayama, a luta já foi decidida. O apresentador dizia ao ver aquilo: o soco mech de Katsumi também pode ser chamado do pináculo da aptidão física do treinamento moderno. Mas vejam, Hanayama de forma alguma desiste. Vai mesmo resistir a tudo isso, Kaoru Hanayama? Baki pensava que já bastava e o Yakuza avançava outra vez. Katsumi soltava um grito e batia outro soco mech. Hanayama recuava e Katsumi questionava: o que é que te segura? O orgulho de querer salvar a sua imagem? Ou será que é o cavalheirismo da Yakuza? Hanayama, você já deve ter percebido que seu corpo é ajudado por uma força de vontade que se parece com a fé pura. Mas isso irá desmoronar no meu próximo ataque. Então, por favor, aceite a derrota. Ter chegado tão longe já é o bastante. Você é um lutador de primeira linha. Mas se continuarmos lutando, eu irei. Hanayama interrompia com uma respiração forte e dizia: em troca de uma noite, ele ficou num alojamento. Era um nome que passaria por lá uma noite e seria esquecido no dia seguinte. Isaac gritava pelo seu segundo chefe da geração Hanayama e o mesmo continuava: ele era apenas um viajante bakuto. Katsumi nessa hora avançava e Hanayama virava suas costas. O punho mech explodia na tatuagem do homem em pé e o narrador começava a contar. Em 1616, no segundo ano do período Gena, no segundo mês do ano lunar, algo aconteceu numa certa noite. A família Hanayama, que era conhecida como uma abastada família de agricultores, foi atacada por bandidos. Naquela noite, uma tragédia aconteceu, e apesar do horror, graças ao massacre de toda uma família, uma pessoa foi salva pelas mãos de um único homem. Este que era apenas um viajante bakuto. Ele pegou o menino da família e o cobriu com um sino do templo, deixando seu corpo como escudo. Ele protegeu o garoto chamado Yakichi até o seu próprio fim. As lendas contam que mesmo depois da própria morte, o viajante bakuto permaneceu em pé. Desde então, a família Hanayama homenageou o viajante bakuto, um homem que era a imagem do cavalheirismo. Assim, uma tatuagem intitulada de Homem em Pé foi transmitida geração após geração, até a modernidade. Assim foi o poema escrito nas páginas por Yakishi Hanayama.
Na arena, todos se chocavam e o apresentador gritava que a partida havia acabado. Mesmo quando sua consciência havia se esvaído, Hanayama não havia caído. A torcida comemorava o belo confronto e Hanayama ainda se mantinha em pé. E o apresentador começava a dizer: o mestre da briga, Kaoru Hanayama, esgotou todas as suas forças. Mas mesmo assim ele não cai. Seu oponente, o vencedor, recebe ajuda nesse exato momento, mas ele não. Quantas vezes este estupendo amador, sem o mínimo de treinamento, conduziu o Ultimate Karateka Katsumi Orochi até o limite? Mas não importa, pois Katsumi Orochi usou a maior técnica secreta do karatê moderno, o Sokumeki, e fez a grande besta Kaoru Hanayama virar de costas. Katou dava uma bombinha de ar para ajudar Katsumi a respirar e o apresentador continuava. As artes marciais estão sempre escritas falando sobre parar uma lança. O Budô é o caminho para controlar a violência. Mas na verdade, a verdadeira lança super encouraçada essa noite foi empunhada por Hanayama. Porém, ele foi parado pelo escudo da justiça de Katsumi. É uma vitória para as artes marciais. Hanayama era colocado de costas no chão, analisado pelo médico, e o apresentador continuava. É uma conclusão simbólica dar as costas ao ataque. Talvez poderia ser considerado até mesmo como uma vitória absoluta. Kizaki dizia nessa hora. Não, ele não virou as costas, seu idiota. Ele quis deixar acertar na parte de seu corpo que tinha mais fé, onde habitava o homem em pé. O chefe levou o golpe de Katsumi Orochi por completo. Kizaki olhava pra frente e via o espírito de Hanayama ainda presente na arena e dizia: chefe, você é um excelente homem em pé. A cena cortava para Katsumi sendo levado por Katou e Suedo, e no caminho Doppo os encontrava e dizia: você foi muito legal. Katsumi parava à frente de seu pai e dizia: houve chances. Hanayama teve 3 chances de acabar comigo. Foi pelo menos 3, eu sei. E para mim vencer apenas uma, eu perdi 3 vezes. Doppo falava: uma vitória é uma vitória. Katsumi dizia que não via as coisas assim e Doppo interrompia dizendo: você teve seus dentes quebrados, suas costelas quebradas. Será que realmente tá em condições de ver algo nesse momento? Katsumi coçava o nariz e dizia: bom, eu não sei se eu vou conseguir explicar, mas essa luta foi boa demais. Doppo brincava dizendo: o quê? Só percebeu isso agora? É por isso que tá tão orgulhoso? Ah, eu não vou conseguir explicar porque essa luta foi muito boa. Ah, vamos lá, Katsumi. Até parece uma criança, pois criancinha sim poderia ficar falando esse tipo de papinho. Katsumi sorria e falava: é que ninguém nunca me levou até esse ponto. Mas eu sou diferente de você, pai, pois no final das contas, eu sim sou um gênio. Doppo nessa hora dava um toquinho no joelho de Katsumi, que morria de dor, e a cena, galera, cortava para Hanayama, levando 2 tapões na cara de Baki, que gritava para ele responder. O Yakuza se levantava e Baki aplaudia dizendo: é, eu sabia, você é durão demais, cara. Nessa hora, alguém batia a mão no chão, se ajoelhava e dizia: eu aprendi bastante, muito obrigado. Era Shiba Shiharu, que continuava: será uma briga pobre se for comparada com a sua, mas nessa próxima partida, por favor, aceite meus sentimentos vindos do fundo do meu coração. Hanayama questionava quem seria o oponente de Shiba e o mesmo respondia Iron Michael. Kizaki suava frio e pensava: ixi, isso é mal, hein? Mas Hanayama sorria e falava: é tudo o que você tem. Shiba soltava um grito mais motivado do que nunca e dizia: sim, senhor. E assim, galera, o vídeo vai chegando ao fim. Luta épica entre Hanayama e Katsumi, e eu espero que tenham curtido. Se sim, like para ajudar o canal, se inscrevam se ainda não forem inscritos. Caso queiram vídeos exclusivos, vocês já sabem, é só virar membro que você terá acesso a todo o torneio lá que tá rolando em Kengan Omega, a solo leveling que a gente já tá entrando na reta final, e caso queiram bater um papo comigo, minhas redes sociais, Instagram, Twitter vai estar aparecendo aqui na tela. Galera, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto!